Circle of Inevitability, capítulo 884. O futuro que ele proclamou. Conforme a ardósia da blasfêmia na frente de Amon se erguia, a névoa branca corroendo Roseli, e o gênio reagiu de repente, tentando se libertar e recuar de volta para o cosmos infinito. Mas Roseli a segurou, à força, permitindo apenas que ela recuasse pouco a pouco. Da mesma forma, o gênio dourado pálido lutou desesperadamente, tentando mergulhar de volta na lâmpada mágica dos desejos através do bico, mas Roseli não lhe deu tal oportunidade, prendendo firmemente na frente usando a névoa branca e a luz azul. Roseli virou a cabeça para olhar para o mausoléu do Imperador das Trevas, distorcendo a distinção entre interior e exterior, e deu à sua filha mais velha, Bernadette, um sorriso que era ao mesmo tempo doloroso e satisfeito. Ele gritou em voz alta: "Aproveite este mundo por mim por um tempo." "Papai!" gritou a rainha misteriosa Bernadette, com as bochechas brilhando de lágrimas. Roseli não disse mais nada, voltou o olhar e ficou de pé. Ele continuou resistindo à retratação da névoa branca, segurando firmemente Gênio, então levantou o queixo e disse a Amon com uma voz firme e autoritária: "Faça isso." O monóculo de Amon em seu olho direito instantaneamente se iluminou com um brilho estranho. Ele pressionou com ambas as mãos, fazendo com que a ardósia da blasfêmia flutuante diante dele se chocasse pesadamente contra o gênio dourado pálido e Roseli que estava abraçando o gênio. A água do mar caótica, abrangendo todas as cores e possibilidades, transformou-se em uma torrente, avançando poderosamente. Atraída por isso, a bola de névoa branca representando o ritual do vórtice, junto com Perle, a sombra da deusa da beleza, e a miniatura da lua carmesim dentro dela, também avançaram rapidamente em direção a Gênio e Roseli. Neste momento, dentro da névoa branca do vórtice, um ponto de luz até então não expandido aumentou rapidamente, revelando uma cena escura e fraca que parecia corresponder tanto a Traer da Quarta Época quanto a algum lugar desconhecido. Dessa cena, uma delicada, esbelta e bela mão branca de repente se estendeu, agarrando o braço distorcido da sombra da deusa da beleza, e rapidamente arrastou esse artefato selado de grau 0 para seu próprio ponto de luz. Ambos desapareceram na escuridão profunda e enegrecida. Afetada pela conclusão desta transação, a miniatura da lua carmesim formada pela corrupção da Grande Mãe chegou instantaneamente diante do ponto de luz onde uma figura borrada estava suspensa, prestes a penetrar nele. Amon estava utilizando totalmente as brechas, ao mesmo tempo em que tinha que controlar a ardósia da blasfêmia e manter sua estabilidade, então ele mal conseguia dispensar um pouco de atenção para interferir. Ele não conseguiu evitar o desaparecimento da sombra da deusa da beleza, fazendo apenas com que a lua carmesim em miniatura se desintegrasse autonomamente e se dissipasse quase pela metade. A miniatura restante da lua carmesim perfurou o ponto de luz correspondente, entrando na figura humana borrada suspensa no ar. Aquela figura envolta em ataduras, espinhos e rosas de repente teve sua barriga enormemente inchada, com rachaduras óbvias aparecendo. Dessas fendas, braços cobertos de líquido preto parecido com piche e salientes com globos oculares escarlates, cabeças de caveira e bocas com dentes e línguas de repente se esticaram, rasgando o abdômen da figura borrada. No segundo seguinte, a névoa branca representando o ritual do vórtice cobriu o gênio dourado pálido, com todos os pontos de luz dentro dele se extinguindo simultaneamente. Gênio praguejou freneticamente e silenciosamente, mas só conseguiu assistir, impotente, enquanto a torrente caótica que englobava todas as cores e possibilidades avançava em sua direção, junto com a placa de pedra manchada, antiga e cinza. Ele foi submerso instantaneamente. Seu corpo, composto de luz dourada e viscosa,
rapidamente se desintegrou, revertendo a pequenos fragmentos dourados. Esses finos pontos de luz de ouro puro foram rapidamente levados e eliminados pela torrente caótica, sem deixar vestígios. Num piscar de olhos, apenas uma luz branca extremamente fraca com tons de azul permaneceu em gênio. Essa luz, não completamente decomposta pela torrente caótica, encolheu pateticamente de volta à lâmpada mágica dos desejos dourada. Nesse ponto, Roseli não precisava mais conter o gênio, nem precisava manter arduamente a conexão próxima entre ele e a névoa do caos. Ele olhou para a torrente caótica que surgia diante dele, levantou o queixo novamente e abriu os braços, como um imperador abraçando seu próprio mundo. Num instante, a torrente caótica que englobava todas as cores e possibilidades submergiu também a figura de Roseli. O corpo ressuscitado do Imperador das Trevas se desintegrou rapidamente, tornando-se etéreo. Papai, Bernadette gritou mais uma vez no mausoléu abaixo, mas dessa vez sua voz estava muito baixa, como se estivesse falando dormindo. Quase simultaneamente, do lado de fora da barreira, a névoa branca que cobria um certo planeta subitamente se contraiu até seu núcleo, como se tivesse sido atingida diretamente pela segunda ardósia da blasfêmia junto com a torrente caótica, revelando a terra desgastada e o leito marinho seco mais uma vez. Logo depois, uma névoa branca, densa e incerta se espalhou novamente, com sons indescritíveis ecoando por todo o cosmos. Isso fez com que até mesmo o mundo astral extremamente brilhante fosse coberto por uma névoa fina, tornando o mundo inteiro escuro e sombrio. No segundo seguinte, a névoa branca, cujo tamanho e estado eram indescritíveis, se separou do planeta anterior. O planeta se despedaçou silenciosamente, com várias rochas e gases sendo ejetados em ondas. Então, uma sensação caótica abrangendo todas as cores apareceu na superfície da névoa branca, densa, incerta e invisível. De repente, ela encolheu, desaparecendo rapidamente nas profundezas do cosmos infinito, morto e escuro. Reticências. Nas ruas de Traer, os cidadãos viram a névoa no céu se dissipar gradualmente, e o sol voltou ao normal, nem brilhante o suficiente para cegar os olhos humanos, nem fraco como se estivesse anoitecendo. A série de eventos estranhos que tinham acabado de ocorrer não foi esquecida por eles, e a voz proclamando, o imperador retornou, ainda permanecia em seus corações. O que exatamente está acontecendo com este mundo? Muitos cidadãos tinham perguntas semelhantes. Com essas dúvidas e medo persistente, eles voltaram seu olhar para as bancas de jornal e catedrais próximas. Neste dia, revistas místicas como Física, Arcana e Lotus esgotaram em Traer. Fossem as catedrais do eterno sol ardente, as catedrais do deus do vapor e da maquinaria ou a catedral do Utolo, todas estavam lotadas de pessoas. Da mesma forma, em cidades grandes e pequenas nos continentes Norte e Sul, como Backlund e Porto Pilos, revistas correspondentes eram escassas, e todas as catedrais estavam cheias de fiéis. Reticências. Acima da ilha primitiva, Amon desceu até uma altura no nível do topo do mausoléu do Imperador das Trevas. Ele olhou para a rainha misteriosa Bernadette, que tinha acabado de sair do mausoléu, e disse em um tom deliberadamente indiferente, por 60 anos, a névoa do caos não poderá voltar. Haverá um perigo a menos para enfrentar na hora do apocalipse. E enquanto nenhum novo imperador das trevas nascer, enquanto a ordem da sociedade humana não tiver entrado em colapso total, ou este mausoléu não tiver sido completamente destruído, Roseli será capaz de ressuscitar do nada depois de 100 anos. Naquela época, com 3 tipos de corrupção sobre ele alcançará um equilíbrio básico e será capaz de manter a humanidade e a clareza básicas. Nesse ponto, Amon riu e mudou seu tom.
Este é o futuro que ele reivindica, e também sua promessa a você. Sem esperar que Bernadette respondesse, Amon agarrou o ar e jogou uma coroa incrustada com muitas pedras preciosas negras que tinham acabado de aparecer, junto com a lâmpada mágica dos desejos, para a rainha misteriosa. Como garantia da promessa, a singularidade do Imperador das Trevas será dada a você. Enquanto você não morrer, nenhum novo Imperador das Trevas aparecerá. Bernadette pegou a coroa que brilhava fracamente e disse em voz baixa: espero que o futuro que ele afirma inevitavelmente se revele. Amon apertou o monóculo em seu olho direito e riu baixinho. Isso não é algo que eu possa responder em nome dele. De qualquer forma, recebi meu pagamento, e o ritual foi concluído agora mesmo. Assim que terminou de falar, Amon, que não tinha mais o status de um verdadeiro deus, languidamente pegou de volta a ardósia da blasfêmia e outros 3 raios de luz, desaparecendo no ar. Reticências. Em frente ao altar ensanguentado e destruído. Depois que a escuridão do mundo e a névoa em grandes altitudes recuaram, a Madame Mágica lançou seu olhar para o céu ocidental. Como um anjo intimamente ligado ao mundo espiritual, ela já havia aprendido com o mundo espiritual sobre o que tinha acabado de acontecer e o destino de suas cartas dos arcanos menores. O que houve? Perguntou a senhorita. Justiça. A expressão da Madame Mágica era muito complexa, e seu tom continha um leve suspiro. Aquele deus maligno que pregou em nome da verdade sofreu um duro golpe e deve dormir por décadas. Essa é uma boa notícia. Há um perigo a menos para a humanidade enfrentar durante o apocalipse, e não haverá nenhum corretor correndo por aí fazendo conexões antes do apocalipse. Mas o imperador Roseli pereceu por causa disso. Ele pode ter apenas uma chance de ressuscitar e retornar depois de 100 anos, e também. A Madame Mágica não continuou. A senhora eremita, que havia retirado seu selo de audição, e outros portadores de cartas dos arcanos maiores, como a senhorita Justiça e a senhora Julgamento, também tinham expressões bastante complexas. Reticências. Em uma sala de 5 ou 6 metros de altura na nova cidade de Prata. Lumian já havia trazido Franca, Jena, Anthony e os posteriormente recuperados Ludwig, Lugano e outros para este lugar que poderia garantir sua segurança. Olhando para Lumian com seus cabelos pretos espalhados e feições delicadas, Franca quis provocá-lo um pouco, mas sentiu que seu humor não estava muito bom. Ela sempre soube que Lumian havia considerado mudar para o caminho da demônia. Para um avanço mais rápido, contanto que ele mantivesse seu senso de si mesmo, poderia mudar completamente de volta para o caminho do caçador mais tarde e se tornar um homem novamente. Então Franca originalmente pensou que Lumian havia tomado a decisão de mudar para a demônia dessa vez para lidar com a situação perigosa, mas após uma observação cuidadosa, ela sentiu que não era bem assim. Se tivesse sido escolha dele, Lumian não teria escondido repressão e dor sob sua calma. Pensando nisso, Franca olhou para o céu lá fora que havia retornado ao azul, e deliberadamente disse: o evento do vórtice parece ter terminado. Muito bom, muito bom. O apocalipse não veio, este mundo não foi destruído, e todos nós ainda estamos vivos. Enquanto estivermos vivos, ainda há esperança. Jena também pensou por um momento antes de perguntar a Lumian: você quer trocar de roupa? Lumian olhou para as 2 demônias e Anthony, depois para Ludwig que comia freneticamente sem se importar que seu padrinho tivesse se tornado uma mulher, e Lugano que ocasionalmente lhe lançava olhares furtivos. Ele disse em voz baixa: eu explico os detalhes mais tarde. Estou indo para algum lugar agora. Sozinho? Jena perguntou. Lumian assentiu gentilmente. Franca não tentou persuadi-lo.
Ela tirou uma capa preta que havia comprado quando se disfarçava de bruxa da bolsa do viajante e jogou para Lumian. Lumian vestiu a capa e ativou a marca negra em seu ombro direito. Ele se teletransportou para um vale profundo onde havia uma igreja antiga, com sua superfície escura como água e esculpida com crânios humanos. Esta foi a primeira catedral construída pela Ordem Aurora para o verdadeiro Criador. Lumian entrou nessa igreja escura e profunda, caminhando passo a passo até a enorme cruz preta lá dentro. Ao longo do caminho, não havia presenças humanas, nem coisas desconhecidas o bloqueando. Após parar, Lumian, usando o manto preto, olhou para a estátua da divindade masculina pendurada de cabeça para baixo na cruz. Seu olhar se moveu dos pregos de ferro enferrujados perfurando o corpo da divindade e o sangue vermelho fresco derramado ao redor deles, até o rosto onde todas as características estavam borradas, exceto os olhos, que estavam muito claros, firmemente fechados, como se carregassem toda a dor e culpa. Depois de encará-lo por alguns segundos, Lumian disse em voz baixa com um toque de magnetismo: "Um dia, eu realmente andarei diante de você e lhe darei minha resposta." Depois de dizer isso, Lumian, em sua capa preta, virou-se e caminhou em direção ao exterior da catedral. Ao mesmo tempo, bolas de fogo incandescentes dispararam ao redor dele, voando em direção a diferentes partes da catedral, em direção à estátua da divindade masculina pendurada de cabeça para baixo na cruz preta. Bum! Pilares da catedral desabaram, janelas foram quebradas e cantos foram incendiados. Bum! A enorme cruz preta foi explodida em pedaços, e a estátua invertida caiu, quebrando-se em muitos fragmentos no chão. A cabeça da estátua se separou do pescoço, rolando algumas vezes e ficando coberta de poeira. Aconteceu que seu rosto estava voltado para a silhueta de Lumian caminhando pela catedral em colapso e pelas chamas furiosas, seu cabelo preto e capa esvoaçando. Os olhos permaneceram firmemente fechados, como se carregassem toda a dor e culpa. Deus ama o mundo. Maior que fim do volume, demônia menor que. Ponto.